E se alguém te dissesse que descobriu qual é a única e verdadeira religião? Se você for uma pessoa religiosa, você provavelmente vai encarar essa afirmação como algo banal, já que na sua percepção você já sabe qual é a religião verdadeira, a sua. Mas e se a afirmação seguinte fosse de que a religião verdadeira não é a sua? Como você encararia esse ultraje contra a sua verdade absoluta? E mais importante, você teria argumentos bem fundamentados para defendê-la? Esse é o ponto de partida da discussão teológica levantada no filme Herege, um thriller psicológico estrelado por Hugh Grant, sobre duas missionárias da Igreja Mórmon que, na tentativa de converter um homem que mostrou interesse por sua religião, acabam presas como materiais de um estudo sádico que irá desafiar os fundamentos da sua fé e das doutrinas que elas seguem. O filme visa por criar um ambiente claustrofóbico ao se passar dentre as paredes estreitas da casa do Sr. Reed, que desde o início mostra ser uma pessoa bem articulada e carismática, e em toda a sua primeira metade, o filme se concentra em longos diálogos entre ele e as duas missionárias. E o roteiro sabe trabalhar muito bem o crescimento da tensão ao deixar o personagem do Hugh Grant conduzir toda a conversa desde o início, começando como um curioso sobre a religião delas, para então ir mostrando aos poucos que ele possui um conhecimento muito acima da média sobre religião no geral. E é nesse momento que as suas provocações começam. Apesar de parecer um manifesto ateísta, a intenção do filme não é simplesmente desbancar as religiões como sendo todas falsas, mas sim discutir o modo como elas adentram no nosso imaginário e moldam nossas vidas, e principalmente como nós a utilizamos de acordo com o que nos é conveniente. E é por isso que o Sr. Reed procura enfraquecer a fé delas nessas verdades sagradas que elas seguem e acreditam, porque sem essa fé elas serão obrigadas a encarar a verdadeira razão de terem se tornado pessoas completamente cobertas pelo véu obscuro da religião. E o filme já nos dá pistas dessas características ocultas das duas personagens logo em sua primeira cena, que abre com elas conversando antes de iniciarem suas visitas missionárias do dia. E nessas conversas fica bem claro o tipo de religiosas que elas são. A irmã Paxton começa a conversa falando de tamanho de genitais masculinas e camisinha, contando que uma prima dela disse que teve um ex que parecia um cavalo de tão grande que era o negócio do cara. Desse assunto, ela pula direto pra falar de filmes mais 18, contando que um dia estava assistindo esse tipo de filme e em determinado momento percebeu um insight passando pela cabeça da atriz que estava ali no ato, como se ela percebesse o quanto a vida dela era miserável e sem sentido por trabalhar com aquilo. E aquela expressão dela seria a prova de que temos uma alma, e se existe alma, logo existe um Deus. Mas o que a irmã Paxton chama de Deus, eu chamo de desejo reprimido. Porque o que ela tá fazendo é claramente uma racionalização do verdadeiro sentimento que ela tem em relação ao sexo. O fato de ela ficar assistindo filmes adultos para se colocar como moralmente superior ao julgar as atrizes e ficar conversando com a prima sobre o tamanho do negócio dos ex dela, deixa isso muito explícito. Isso se não foi ela que teve essas experiências e mente usando a prima como desculpa, sabe? Aquela típica historinha de, eu tenho um amigo que fez tal coisa. Mas resumindo, ela é a típica crente do rabo quente. Ela possui esse desejo que é reprimido pela religião que ela segue, e em busca de justificar e mascarar essa vontade que ela encara como sendo suja e imoral, ela se sacia ao consumir esses conteúdos adultos para depois encarar aquilo com desdém e menosprezar as pessoas que até então estavam servindo como fonte do seu prazer. Ela é o equivalente àquele cara que diz ser cristão conservador, mas gosta de sair com uma travesti no sigilo. Já a irmã Barnes parece ter uma relação mais distante com a fé e a ideia de revelação divina. Ela afirma acreditar em Deus, e é ela quem primeiro desafia o Hugh Grant contra as provocações dele, mas ela também é quem diz nunca ter sentido nada que comprovasse essa existência divina, e confessa nunca ter parado para pensar muito nisso. Além de que, em certo momento do filme, nós descobrimos que ela tem um implante contraceptivo, o que deixa subentendido que ela tem uma vida sexual ativa sem ser casada, e ambas as coisas são completamente proibidas no mormonismo. Ou seja, ela é aquele crente que é crente porque nasceu cercado por essas ideias e por assimilação aceitou o rótulo desde cedo, mas nunca refletiu de verdade sobre o que ele realmente pensava sobre essas coisas que foi ensinado a acreditar representar a verdade, nem se ele realmente queria seguir esse conjunto de ideias que seriam supostamente sagradas. E eu tenho certeza que você, seja você religioso ou não, já conheceu algum religioso que era igual a uma dessas personagens. E a maior esperteza do personagem do Hugh Grant
Grant é perceber tudo isso apenas com uma conversa. E tendo afirmado que tinha descoberto qual era a única e verdadeira religião, ele começa a desmistificar as 3 religiões abraâmicas, usando de artifícios muito criativos para explicar a ascensão do cristianismo e do islã. Mas o filme acaba perdendo alguns pontos comigo quando ele vai para um caminho preguiçoso e passa a usar argumentos fajutos para questionar a religião, como por exemplo o suposto plágio que Jesus seria de Mitra e Horus, coisa que já foi desmentida há muito tempo. Mas tudo bem, isso não chega a destruir o filme, até porque o filme consegue fisgar o espectador de volta quando conclui essa primeira metade. Na próxima fase do estudo, elas deveriam escolher entre 2 portas, a da crença e a da descrença, e é muito interessante como aquela que tem menos certeza sobre o divino escolhe a crença, enquanto a outra não vê problema nenhum em renegar sua fé naquele momento. E olha, eu amo a atuação do Hugh Grant nesse filme inteiro, mas nessa cena em específico, ele tá assustador, e ele age como se fosse um demônio zombeteiro vendo 2 servas de Deus em sofrimento, introduzindo agora nessa parte do filme alguém que ele diz ser uma profeta de Deus, que vai morrer na frente delas e então ressuscitar em um verdadeiro milagre. Nesse momento eu já tava tão investido naquela discussão teológica deles e intrigado em saber qual era a verdadeira religião, que pela primeira vez em um filme eu me vi torcendo pelo psicopata. Eu não queria de jeito nenhum que elas arranjassem um jeito de escapar daquilo, porque eu queria respostas para todos os questionamentos que o filme levantou. E enquanto o primeiro teste do estudo dele era enfraquecer a fé delas, esse segundo teste envolvendo a ressuscitação da profeta é baseado no questionamento. Afinal, se elas realmente acreditam na Bíblia e nos milagres de Jesus, não teria por que elas questionarem a veracidade daquele milagre que acabaram de testemunhar, não é? Bom, talvez em alguma outra ocasião, quem sabe dentro da igreja delas, elas com certeza teriam acreditado na hora que aquilo tinha sido um milagre. Mas naquela situação extrema, depois de terem visto suas crenças serem desafiadas e na presença de um psicopata como aquele que buscava testá-las até o limite, elas passaram a se recusar a aceitar tudo o que viam e escutavam como sendo verdade. Mas isso foi uma vitória dele e não delas, pois o que ele fez aqui foi transformar elas em pessoas questionadoras, fazendo-as contestar tudo o que escutavam de um modo como elas nunca fizeram com as religiões que seguiam. E isso se conecta diretamente com a última fase do estudo dele, a revelação, que no caso pode ser vista como uma referência direta ao livro de Apocalipse, que originalmente é conhecido como o livro das revelações, pois é nessa fase que nós finalmente descobrimos qual é a verdadeira religião. E eu até gosto do que é revelado ser a verdadeira religião, apesar de ser uma resposta meio manjada. Eu acho que eu me empolguei tanto com as minhas teorias aqui que eu fiquei esperando que o filme ia ir por um caminho mais arriscado e realmente revelar alguma religião específica como a verdadeira. Mas ainda assim é um bom encerramento para a experiência bizarra que esse personagem queria executar. E outro fator que eu admiro no filme é como ele sabe ser ambíguo, deixando em aberto a possibilidade de realmente existir alguma força superior em milagres, assim como mostrar que existe valor em atos e ações religiosas, mesmo que eles pareçam inúteis, como seria o caso de uma oração. Herege é um dos melhores filmes de 2024, que apesar da sua conclusão ser meio apressada, toda a atmosfera construída até ali, junto do roteiro bem elaborado e das excelentes atuações do Hugh Grant e das atrizes que interpretam as missionárias, fazem dele um dos suspenses mais interessantes e diferentes dos últimos anos. E se você gosta de terror e suspense com teor religioso, dá uma assistida aqui nesse vídeo sobre as influências folclóricas e religiosas do terror asiático. E é claro, deixa aqui o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Eu sou o Bantin e toda semana tô aqui com um vídeo novo pra vocês. Então, um abraço e até a próxima. Falou!